Animais de estimação. Os animais de estimação podem ser ótimas companhias e podem se adaptar a ambientes pequenos, como apartamentos e casas menores. Mas, antes de escolher um bichinho, é importante ter cuidado. Isso porque os animais geram gastos como alimentação, higiene, saúde e até mesmo lazer. Além disso, caso você opte por animais de estimação exóticos, os cuidados podem ser ainda mais especiais. Várias espécies, por exemplo, precisam de autorização para uma obtenção legal. Tipos de animais de estimação. Furão. O furão é um animal de estimação que pode ser mantido em uma gaiola, mas precisa sair dela para brincar. Como tem muita energia para gastar, vai se aventurar pela casa com muita liberdade, por lugares bem inesperados. Isso porque ele adora entrar em buracos e lugares bem fechados, o que pode até mesmo colocá-lo em situações de perigo. Ao mesmo tempo, o desejo de se enfiar em locais podem provocar, por exemplo, furos e danos em sofás e outros móveis. Mas a quantidade de energia também significa que ele é um ótimo companheiro, carinhoso e amável. A chinchila. Diferente dos furões, as chinchilas são animais de estimação de uma vida bem mais tranquila. Também vivem em gaiolas, mas são mais calmos e limpos. Além disso, também são bem quietos, não fazem barulhos e são fáceis de cuidar. No entanto, toda essa calmaria também tem um lado negativo. As chinchilas são animais muito introvertidos, o que pode dificultar a socialização. Hamster. Os hamster também são roedores calmos, que vivem em gaiola e não fazem muita sujeira. Eles também são muito inteligentes e dóceis, e vão retribuir o carinho que recebem dos donos. Para gastar as energias ao longo do dia, precisam de brinquedos dentro da gaiola. Hamster podem até ser retirados de suas gaiolas, mas com cuidado, para que eles não se percam pelo ambiente, já que são muito pequenos. Porquinho da Índia. Os porquinhos da Índia são outra opção para quem quer roedores pequenos, calmos e fáceis de cuidar. Assim como seus parentes próximos, são muito fofos, espertos e mantidos em gaiolas onde conseguem ser limpos com facilidade. Peixe. Os peixes podem não parecer atraentes para muita gente, já que não são animais de estimação muito interativos. Por outro lado, são boas companhias para quem quer relaxar ou contemplar o ritmo tranquilo da rotina aquática. A princípio, precisam de um bom investimento financeiro para criar e compor o aquário. Mas depois disso, só precisam de cuidados com alimentação e limpeza do espaço em que vivem. Coelho. Os coelhos são roedores bem maiores do que os anteriores, mas também podem ser criados como animais de estimação. Por outro lado, precisam de gaiolas bem maiores e mais cuidados, como pedaços de madeiras para roerem e gastarem os dentes. Outro cuidado importante é não mantê-los diante dos raios de sol, que podem ser danosos.
e limpar a gaiola diariamente. Apesar de conhecidos por comerem cenouras, eles preferem, na verdade, as folhas do vegetal. Pássaros. Existem várias espécies de pássaros que podem ser criadas em apartamentos. Antes de adquirir um, é importante entender as especificidades de cada espécie, para saber se ela atende às necessidades de mais calmaria ou mais interatividade. Além disso, cada ave também precisa de um tipo específico de cuidado. As cacatuas, por exemplo, não gostam de sons altos e precisam sair das gaiolas para se exercitar. Por outro lado, papagaios precisam de atenção diária e podem, inclusive, aprender algumas palavras. Tartaruga. As tartarugas são répteis que vivem por muitos anos. Então, você pode ter que cuidar desse bichinho por décadas de sua vida. Por conta do metabolismo lento, o animal adulto não precisa comer todos os dias, mas precisa tomar sol com frequência. Além disso, cuidados com o aquário devem ser frequentes. O espaço deve ser grande para permitir a movimentação da tartaruga e com a água em temperatura entre 26 e 28 graus. Cachorro. Certamente, um dos pets mais populares e desejados é o cachorro. Assim como no caso dos pássaros, é preciso ficar atento às características específicas de cada raça. Para apartamentos, por exemplo, deve-se apostar em raças pequenas e personalidades mais calmas. Além disso, os animais que não tiverem espaço para brincar devem passear com frequência para gastar energia. Os cachorros também precisam de companhia frequente. Então, podem não ser boas opções para quem precisar deixá-los sozinhos. Gato. Assim como os cães, os gatos são muito queridos e visados. Em comparação, são mais independentes e tranquilos. Isso porque não existem tanta dedicação para a prática de atividades físicas, por exemplo. Além disso, conseguem cuidar melhor da própria higiene e não precisam de muito para ficarem satisfeitos. Também precisa ficar atento a características de raças, que podem precisar de cuidados específicos. Lagartos. Os lagartos também podem ser encontrados em várias espécies diferentes, dependendo do tamanho e dos hábitos. Precisam de cuidados particulares e alimentação específica. Entretanto, todos eles precisam de bom espaço em seus terrários e de manutenção da temperatura, por volta de 25 a 30 graus. Como são animais de sangue frio, precisam desse calor para garantir sua saúde. Além disso, precisam de iluminação especial para a produção da vitamina D.